Mateus 16, 13. Acharam? Glória a Deus. Diz assim, ó. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias e um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que estais no céu. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Nós vamos ficar por aqui nesse texto, mas antes eu queria, enquanto já a gente entra nesses versículos, eu queria falar um pouquinho sobre algo que nós temos sentido, sobre os dias que nós estamos vivendo. Duas coisas que podem nos prejudicar é o individualismo e o comodismo. Guarde essas duas palavras. Essa proposta de distanciamento social que um momento pandêmico como esse propõe, é normal, é lógico, a gente precisa realmente estar, né? Ficamos aí vários dias realmente trancados dentro de casa, depois saímos e com limitações e ainda estamos, né, nessas indecisões todas. Mas eu percebo que já há muitas pessoas que não estão só vivendo um distanciamento pandêmico. Dentro de si já há uma proposta de individualismo sendo construída. Hoje em dia, querido, as pessoas elas estão dentro das suas casas somente. Entende? Já tem gente que diz que algumas profissões não existirão mais, né? Outros já estão vendo novas maneiras de trabalhar, novas maneiras de congregar, igrejas virtuais e coisas assim, né? E tudo isso é válido, nós precisamos entender o tempo que a gente está vivendo, as ferramentas desse tempo, mas nós temos que tomar cuidado com uma cultura individualista, sabe? Onde eu começo a me esconder no meu sofá, no meu computador, sabe? No meu particular, na minha própria vida, e a gente não percebe que isso está atrelado ao esfriamento do amor. Quando você olha Mateus 24, você vai ver um cenário de guerras, rumores de guerras, pestes, né, vírus, essas coisas, terremotos. Você vai ver nação contra nação, você vai ver ódio, você vai ver algumas coisas. E logo em seguida dessas atividades, sejam elas sísmicas ou relacionais, você vai perceber que vai existir um esfriamento. Se você perceber, querido, o terror da terra vai fazer com que as pessoas cada vez mais se escondam dentro das suas casas. Amém? Até minha mãe estava falando isso comigo esses dias. Tem hora que dá medo de sair sozinha na rua hoje em dia. Antigamente você saía na rua tranquilo, né? Pelo menos nessas cidades nossas aqui, Cruzeiro, Lorena, Guará, eram cidades tranquilas. Que você saía, hoje em dia você fica receoso. E é natural que a maldade do homem está aumentando. E esses problemas, vírus e coisas, é natural que as pessoas comecem a ficar com medo, a ficar com pânico. O síndrome do pânico vai aumentar muito, os distúrbios emocionais, eles vão aumentar por causa dessa realidade que a gente vive. E logo depois você vai ver um esfriamento do amor. Você não acha que está ligado uma coisa com a outra? O pânico provocando uma necessidade de isolamento, e esse isolamento tirando de nós relacionamento, fazendo com que a gente se esfrie. Então nós temos que dentro de nós batalhar contra essa cultura individualista. Dentro de nós temos que aumentar o senso de responsabilidade, disciplina
e coletividade, respeitando as normas do momento, os isolamentos sociais por causa de saúde, mas na mentalidade nós estejamos protegidos. Porque nós vamos correr o risco de ser atacado pelas normalidades dos dias. Os dias vão ficando comum, a gente distante, tá acontecendo, vai indo, a gente vai se acostumando, e vai se acostumando ali com cultuar pela internet, e vai se acostumando com ficar sozinho, e vai se acostumando a não visitar, e vai chegar uma hora que isso vai nos colocar num lugar de viver somente uma vida para nós. A nossa vida, ela não é uma vida, não deve ser, como a gente tem falado lá em Cruzeiro, uma vida privatizada. O que é algo privatizado? É algo para mim. O meu casamento não pode ser privatizado. É para mim, para as minhas necessidades. A nossa vida, ela precisa ser algo para o propósito coletivo de Deus. Deus não criou o homem para ele. Deus criou o homem para o plano. Para ele que eu estou falando, para si próprio. O homem para si próprio. Deus criou o homem para um plano coletivo. Quando ele juntou o homem com a mulher, ele falou o quê? Vocês vão multiplicar, vocês vão encher a terra, vocês vão cuidar do meu propósito. Então o casamento seu não é para você. O casamento seu é para um plano de Deus. Só que essa proposta de individualismo faz com que a gente privatize. É a minha vida, é a minha casa, é a palavra que se adequa ao meu sentimento. É o lugar que eu quero ir, que eu identifico ele, por causa daquilo que eu sinto. E as pessoas estão entrando sim num nível de individualismo muito forte. Isso é perigoso. Mas eu acredito também que no meio de um afastamento de tanta gente, tem pessoas que Deus está levantando por uma medida diferente. Como Neemias, como o Alencar ministrou aqui esses dias. Neemias, ele não se conformou com a normalidade dos dias. Neemias, ele estava como copeiro do rei, era um cargo bom. Ele tinha um cargo legal, estava lá servindo o rei, mas Jerusalém estava deteriorada. Jerusalém estava em pânico. Jerusalém estava destruída. As muralhas estavam caídas. O templo precisava ser reconstruído. Para Neemias estava tudo legal. Ele poderia ter ficado na boa ali na Netflix dele com o rei. Ele poderia ter ficado na boa nas redes sociais dele ali com o rei, e postando a cada dia: eu servi o rei nessa noite, o meu cargo com o rei está legal. Ele poderia estar postando: arraste para cima e entenda o que é cuidar do rei. Arraste para cima e entenda o que é viver com uma vida aonde você senta no palácio, aonde você bebe de um bom vinho. Mas no meio desse cenário todo, Neemias estava com o semblante descaído. Homens que têm coisas diante dos outros, mas estão com o seu semblante cabisbaixo, porque estão querendo viver uma realidade que transcende necessidade do que está vivendo. Neemias estava lá e o rei olhou para ele: por que o teu semblante está descaído? E ele falou assim: como eu poderia estar contente se a cidade está em ruínas, se o meu povo está em ruína, a casa do Senhor? Como? Uau! Neemias não se acomodou com a normalidade dos dias. E aí sabe o que o rei faz? O rei autoriza ele. E ele leva a autorização do rei para um tempo de reconstrução. Será que eu estou falando para alguém aqui nessa manhã que são pessoas que não se amodam à normalidade dos dias? É gente diferente. É gente que ainda está queimando, é gente que ainda está aceso e está recebendo a autorização do rei para se movimentar num período de reconstrução, aonde a terra, a cidade está em ruína. A cidade está em ruínas, mas existe uma geração com uma colher de pedreiro, com uma trombeta e uma espada embainhada. Assim foi a ordem de reconstrução com Neemias. Eles tinham a ferramenta de trabalho numa mão e a espada guardada na outra. E alguns tocavam trombetas que sinalizavam o período. Querido, nós estamos vivendo um tempo de recomeço, de reconstrução, e nós precisamos agora não permitir que a normalidade dos dias, a comodidade e o individualismo nos arraste para trás de um sofá, para frente de uma porção de comida. Não vão poder nos acomodar.
com uma realidade, vocês estão entendendo? Aonde eu vou viver para mim, querido. Deus não é um Deus para mim, é um Deus em mim, para Ele mesmo. Deus não é um Deus para você, é um Deus em você, para a cidade. É um Deus em você, para o bairro onde você mora. É um Deus em você, para a sua família. Então, no tempo onde as pessoas estão acuadas no medo, existe águas em movimento. Águas espirituais. Nós não fomos chamados para ser lago. Nós fomos chamados para ser rio. Nós não somos represa, nós somos rio. Água parada dá dengue. Receba essa palavra. Você crente parado. Você crente que só... Ah, meu Deus. Não, nós vamos despertar um povo que vai viver totalmente para o Senhor. Eu quero liberar umas palavras malucas em você aqui nessa manhã. Deus vai te arrancar da cama de madrugada. Deus vai puxar você. Tem dia que você vai sair de casa, vai levar dinheiro no bolso e vai ficar igual um leão na rua. Para quem que eu vou dar? Aonde eu vou abençoar? Ah, meu Deus do céu, quem que eu vou abençoar? Tá entendendo? Você vai acordar, vai ter dia. Eu sinto isso, querido. O remanescente nesse tempo tá igual um leão assim, ó. Esperando a autorização daquele que vai abrir a jaula. Vai, meu irmão. Aleluia. Nós precisamos entender que nós não vamos nos amoldar à normalidade dos dias. Os amalequitas, eles pegavam aqueles que ficavam para trás, que ficavam letárgicos na batalha, que ficavam paralisados nas suas vontades. Não, nós não vamos viver essa realidade. Amém? Nós estamos vivos, estamos em movimento, temos uma palavra, e o nosso Senhor, e a palavra do nosso Senhor é o nosso escudo. Meu pai estava orando ali, a tua palavra é escudo e broquel. Amém? Nós temos o Senhor à frente, querido. Uma coisa, como o pastor João diz, é ter Jesus ao lado. Jesus ao meu lado é lindo, mas quando Ele vai na frente, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Tem a música que diz, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Quando Deus vai à frente, querido. Ei, o diabo, o inferno só avança enquanto você recua. Amém? Nós não vamos recuar. Tem um povo vivo aí, tem gente viva aí. Você está preservado para 2021 para quê? Você acha que você entrou em 2021 para quê? Querido, quanta gente se foi. Você está vivo. Você tem motivo. A Bíblia diz, louvai ao Senhor pelos seus poderosos feitos. Tem motivo. Existe o porquê eu vou adorar. Existe porquê eu vou levantar. Existe porquê eu vou viver. Então nessa hora de letargia espiritual, nessa hora de recuo, de pânico, eu libero algo na sua vida. Você vai acordar determinado e vai dormir satisfeito. Amém. E Deus, eu acredito que Deus vai colocar uma porção sobre essas pessoas que estarão vivas para o propósito dele. Então é só uma introdução. Eu já vou entrar aqui no texto, que nós não podemos deixar o individualismo e o comodismo nos engolir nesse tempo. Aleluia. Por isso que talvez a palavra equibalo, né, é uma palavra crucial. A palavra equibalo é mais ou menos chute no traseiro, vai, pum. Um equibalo da parte de Deus é um impulsionamento, é um despertamento. Querido, todo tempo de cumprimento também é um tempo de despertamento. Se nós estamos vivendo um tempo de cumprir propósito, nós temos que nos despertar. E como diz o Luiz Hermínio, né? Só não gosta de despertador quem está dormindo. Nós estamos como um despertador aqui nesse tempo. Amém? E eu vou dizer uma coisa. Eu quero que você, junto comigo, seja essa voz aqui no Recanto VIP hoje. Nós, dizendo para esse mundo aí fora, nós não vamos parar. Nós estamos igual o Davi. Davi chegou para o gigante e falou assim, ei, você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso. Eu estou assim, abrindo a janela do quarto de manhã, dizendo para o mundo, você vem contra mim com pandemia, depressão, ansiedade e violência, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso. Eu vou com a palavra, eu vou com o fundamento, eu vou com a oração, eu vou com a minha adoração ao Senhor. Nós estamos vivos e nós não estamos na defesa. Aleluia. Nós estamos no ataque.
Aqui nesse texto que nós lemos está dizendo assim, ó, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ué, você já viu uma porta atacando alguém? Alguém aqui já viu uma porta tentando te pegar? Então não é o inferno que está tentando pegar e não vai prevalecer. É a igreja que está na porta do inferno, arrancando vidas. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso é uma figura de linguagem, não estou falando literalmente. Mas aqui esse texto está dizendo que é nós que estamos no ataque. Está na hora da gente começar a pensar dessa forma. Quem está no ataque somos nós. Não é demônio. Não é a pandemia que está no ataque. Não é a circunstância. Quem está ainda é a igreja viva do Senhor. Amém? Então esse comodismo, esse individualismo, o perigo é que também fez a gente desmerecer os rudimentos da igreja. Por causa dos problemas que ela viveu. Um dia o irmão falou para mim, com essa desculpa de igreja. Ele falou assim, pastor, a igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja é a igreja. Eu falei, a igreja não, meu irmão, as instituições. A igreja é limpa, é viva. A igreja é a noiva do Senhor. Mas pastor, olha o que fizeram esses coronel da fé, esse centralismo, esses homens. Eu falei, querido, a igreja não é perfeita, mas ela vai ser. Porque aqui está dizendo que ele vai buscar uma noiva sem mácula, nem mancha, nem ruga. Glória a Deus. Então, fala comigo. Não à normalidade dos dias. Não ao comodismo. Não ao individualismo. Sim ao propósito. Amém? Pastor, mas eu estou dodói. O propósito é maior que a sua dor. Pastor, mas eu estou ferido. O propósito é maior que a tua ferida. Aliás, o propósito é o maior cicatrizador de ferida que eu conheço. Quando a gente está muito ferido e pessoas nos ferem, a consciência do propósito cicatriza qualquer coisa. Você já viu os fatores ali, quando no Hebreus capítulo 12 ele fala para que não fiquem desfalecidos na vossa alma. Em algumas versões diz para que vocês não fiquem com problema sentimental. Ele está falando, olha, deixa as nuvens de testemunho, olhe para o autor e consumador da fé e siga os padrões de Jesus no seu propósito, para que você não fique desfalecido dos seus sentimentos. Existe algo que cura qualquer problema emocional, meu irmão. O propósito. Eu olho para o alvo, para o prêmio da soberania. E o passado? E o que fizeram para mim? O propósito cura. Por isso que Paulo era refém do passado dele nos olhos dos outros, mas nos olhos dele não. Porque enquanto o mundo fala, mas não era aquele que matava cristão, olha o que ele diz em Filipenses 3,13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo, eu estou vendo o propósito, então eu não desfaleço com o passado, meu irmão. Aliás, querido, o Espírito Santo é um fogo que queima o seu passado, refina o seu presente e clareia o seu futuro. Ele não é comparado ao fogo? O fogo não queima? Ele queima. O fogo também não refina, não purifica? Sim, e o fogo também não clareia? Ele também clareia. O atributo do fogo é queimar, refinar e clarear. Então pega isso no seu espírito. O Espírito Santo é um fogo que queima quem você era, refina quem você é e clareia quem você vai ser. Meu Deus! Então nós estamos andando por quem? Pela vista? Pelo jornal? Pelo Google? Ou nós ainda temos um fogo que nos impulsiona? Será que nós ainda temos um fogo que nos alcança pela manhã? Jesus. Eu queria falar rapidamente aqui só desse processo então. É um processo de autoridade contra as ações das trevas. Um processo de maturidade aqui, nesse texto. Veja bem, Jesus pergunta, quem estão dizendo que eu sou? Aí eles falam, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, e isso e aquilo e tal. E aí, Jesus pergunta para eles, e o que vocês estão dizendo que eu sou? Então dentro desse processo, Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro entende quem Jesus é. Conhecê-lo, amém? Fala comigo, intimidade. Só uma intimidade pode fazer com que a gente o conheça, entenda quem ele é.
O conhecimento da verdade. Escuta, por que esses homens se libertaram de um sistema greco-romano, de um padrão segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar? Porque eles entenderam a verdade. Porque não é só a verdade que liberta, é o conhecimento da verdade que liberta. A palavra conhecimento, na sua tradução, ela está atrelada à luz, clareza. E a palavra ignorância está atrelada à treva. O diabo não é só o rei das trevas, ele é o príncipe da ignorância. Está entendendo? Por isso que o conhecimento de quem Cristo é, o entendimento da palavra. Querido, por que muitas pessoas não conseguem discernir os tempos? Porque Deus deu para a sua igreja, através da sua palavra, o conhecimento dos tempos. Porque nós vivemos uma geração que foi alimentada nos seus estímulos sensoriais para reunir num culto. Eu tenho que sentir um arrepio, eu tenho que ver um sinal. E era assim a ideia em volta de Jesus. Nos deu um sinal, ele falou: não dou sinal nenhum para você, senão de Jonas. Ai, meu Deus do céu, será que Deus que é capaz de fazer isso conosco? A gente está querendo sinal, a gente quer raio, quer morto levantando, quer ver cura. Isso é lindo, isso é acessível, isso é uma realidade, eu já vi isso. Esse dia eu estava orando com a irmã Regina, pezinho crescendo, não foi? Pezinho, está curando aos poucos, está num processo de cura. Nós vimos isso, está aqui a Nina e o Marcelo, está lá, ô louco, o que aconteceu com essa perna, esticou o mistério aí. Só que nós não ficamos fazendo propaganda, vamos filmar a perna crescendo. Não, querido. Os sinais que nós estamos dando é os sinais de Jonas. Qual que é o sinal de Jonas? Tem vários. Tem o profeta fora do lugar que é engolido por 3 dias. Esse aí pode servir para alguém. Né? Tem você que deixou um desobediente no barco, está sofrendo tempestade. Também é um sinal de Jonas. Agora, eu prefiro ficar com aquela árvore que Deus plantou e Jonas entrou embaixo, foi refrigerado por ela, mas ela teve que morrer para Jonas ir para o propósito. Eu chamo essa árvore de Jesus, que morreu para que nós pudéssemos cumprir o nosso propósito. Você quer um sinal de Jonas? Levante-se. Levante-se e cumpra o propósito por causa daquele que morreu pelo propósito. Então nós vivemos uma geração que precisava sentir coisas e não conheceu, não entendeu. Aquilo que você sente, você esquece. Mas o que você entende fica cravado na sua vida. Então, o que acontece? Pedro entendeu. Por que esses caras ficaram... Todo mundo vazou no discurso lá, o discurso lá do pão da vida. Todo mundo foi um discurso duro. Só ficou esses caras aqui. Você não vai também? E Pedro fala: para quem iremos nós? Se só tu tens palavra. Porque os caras entenderam a verdade. E isso vem por intimidade, por entendimento. E aí olha que interessante. Então Pedro fala: eu entendi, tu és o Cristo. E aí Cristo olha para ele e fala: entendeu? Então eu vou dizer quem você é. Tu és Pedro. E aí ele fala do plano, e sobre esta pedra, sobre essa consciência de quem eu sou e a identidade de quem você é, sobre esse propósito, eu edificarei a minha igreja, sobre Cristo. Preste atenção nisso. Pedro acessou quem ele era. Jesus mostrou para ele quem Pedro era. Quando você entende quem Cristo é, ele mostra para você quem é você. E o que é isso? Identidade. Então você pegou aqui intimidade que gera identidade. Pedro acessou a intimidade com Jesus e por causa de saber quem Jesus era, ele entendeu quem ele era. Por que nós vivemos num mundo onde as pessoas não sabem quem são? Ora elas estão de um jeito, ora vai lá embaixo. Tem gente que é o crente montanha-russa. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Um dia está dando glória a Deus, outro dia está falando mal dos irmãos. Um dia está dando aleluia, outro dia está lá bebendo no bar da esquina, lá no boteco do Tigrão. Porque falta de identidade. Ela precisa encarar uma identidade, ela precisa entender quem ela é. E quando você sabe quem você é em Cristo, você começa a se posicionar. Agora existe um processo. Normal, tem pessoas que levam um tempo, mas essa identidade encaixa. Aliás, querido, a maioria das pessoas precisam de um processo para que isso se encaixe. Agora, quando a identidade encaixa, meu irmão, meu Deus,
Quando, opa, eu entendi o propósito. E aí, meu irmão, quando você sabe quem você é, você não tem tempo de ter inveja dos outros. Aleluia. Quando você sabe quem você é, você não fica preso na nuvem de testemunha. Existe essas duas passagens, a nuvem de testemunha, mas existe o autor e consumador da fé. Ele está dizendo, ó, tem uma nuvem de testemunha que me rodeia, mas eu olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Tem hora na nossa vida que a gente precisa parar de se preocupar com o que a nuvem de testemunha está pensando de nós e começar a olhar o que o autor da fé está fazendo. Guarde o que eu vou te dizer. Maturidade em Cristo é quando eu paro, é quando eu fecho os olhos da alma e abro os olhos do espírito. Eu paro de ver o que as pessoas estão fazendo para mim e começo a ver o que Cristo está fazendo para Ele mesmo. Eu paro de ver o que estão falando de mim e começo a me apropriar do que Cristo está falando para a terra. Eu começo a entender quem eu sou, o meu papel dentro do plano de Deus. Então eu começo a deixar de ser o que os outros querem que eu seja, eu começo a desistir daquilo que eu achava que eu era, e eu começo a me tornar aquilo que Cristo deseja. Paulo, ele foi entendendo esse processo e ele clamava, ele dizia, olha, eu sofro dores de parto até hoje, até que Cristo seja formado em vós. Porque ele queria ver a identidade do Cristo formando as pessoas. Amém? E aí a gente para de ser meninos agitados por vento de doutrina. Onde aparece um mover, a gente vai lá. Aí apareceu que lá, olha aquilo lá que aquela igreja está fazendo, eu vou para lá. Olha aquilo, querido, eu não vivo pelo mover, eu vivo pelo que eu creio. Quem é que recebe essa palavra? Amém? Eu não sou escravo de estímulo, porque eu achei a essência. Pedro, ele achou a essência. Por isso ele não precisou mais se movimentar pelos estímulos externos. Às vezes a nossa fé a gente fica pelo estímulo. Quando as coisas que a gente espera dar certa, né? Por exemplo, eu quero aquele dinheirinho que ia entrar no trabalho lá que eu vi. Aí entrou a bênção. Eu fico feliz com Jesus. Mas aí não entrou aquilo que eu esperava, eu fico mal. Falta o culto de domingo. Oh. Né? Como se fosse o culto, né? A reunião de domingo deveria ser aquela reunião, não que eu tenho a obrigação de ir para... Não, eu tenho que ir porque eu estou bem. Eu tenho que ir no propósito. E se eu estou mal, eu vou também, eu vou ficar bem. Mas sabe, a gente fica atrelado a estímulo. Agora, olha Paulo quando ele entende quem Jesus é, quando ele aprende com a essência de Jesus. Ele fala assim, ó, eu aprendi a viver bem, obrigado. Eu aprendi a viver bem em qualquer situação. Filipenses 4:11, ele diz assim, ó, eu tanto sei ser humilhado, como eu também sei ser honrado. Eu sei viver em abundância, mas também aprendi a viver em escassez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo? Não importa a situação, eu não sou escravo de estímulo. Eu achei a essência. Eu achei Cristo. Eu sei para onde eu estou indo. Eu tenho consciência de propósito. Eu sei quem Ele é e Ele já me mostrou quem eu sou. Agora, a gente na mentalidade humanista, a gente pega só o verso 13. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso, eu posso ir, eu posso arrebentar, eu posso abrir um negócio e prosperar, tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas o contexto diz que você pode, inclusive, passar necessidade se precisar. Porque Paulo está ensinando que não é o cenário que me move, o que me move é o Cristo. Não é o cenário que me move, é o plano que me move. Homens que enxergaram a recompensa vindoura. Homens que enxergaram o desenho de Deus. Por isso a Bíblia diz que esses homens o mundo não era digno desses homens. Porque eles viviam uma realidade que onde eles já enxergavam algo maior que a circunstância. Eu quero dizer para você, querido, o que está acontecendo em sua volta não vai mudar o que está no seu interior. Amém? O cenário que você está vendo não vai nortear os seus sentimentos mais. Eu quero dizer para você nessa hora que o que vai nortear os seus sentimentos é o desejo por obedecer o propósito do Senhor. E alguém vai te afetar por fora, mas o seu interior está bem resolvido. 2 Coríntios 4,16, não desanimamos, embora o homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova a cada dia. Paulo está dizendo, não importa o que está acontecendo aqui fora, isso não muda a minha identidade. Amém? Homens, fala comigo, convictos.
convictos. Essa é a palavra. Quem tem identidade tem convicção. E a convicção me faz me manter no propósito. Querido, quem tem identidade tem senso de continuidade. Por que tem gente que começa uma coisa e já termina? Por que tem gente que assume um propósito e não vai? Porque não tem identidade. Mas Filipenses 1,6 diz: o mesmo Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. O que ele está dizendo? Quando eu começo, eu vou até o final. Por que a gente começa coisas em nome de Deus e para? Se aquilo que ele começa, ele vai até o final. Olha ele quando veio nessa terra, quando cumpriu o plano, ele disse o quê? Está consumado. Ou seja, eu começo, eu vou até o final. Então, o senso de identidade me gera senso de responsabilidade e continuidade. Guarda o que eu vou te dizer. Maturidade é aprender a colocar responsabilidade na frente das vontades. A minha vontade não é orar, a minha vontade não é congregar, a minha vontade não é fazer coisas para os outros, ajudar em Cristo. A minha vontade é ficar lá na normalidade dos dias. A minha vontade, querido, a nossa carne, ela quer beber, quer fumar, quer sentar no sofá, quer fazer relação sexual, tudo errado. A nossa carne, ela quer. Mas eu tenho algo no espírito que me faz colocar a minha responsabilidade na frente da minha vontade. Amém? E é isso que Deus quer de vocês, de mim, um senso de, olha, eu quero viver isso, eu vou viver essa realidade. E olha o que acontece, preste atenção. Então Pedro acessa quem ele é, intimidade. Jesus mostra para Pedro quem Pedro é, identidade. E sabe o que ele diz depois? E eu te darei as chaves. Fala comigo, acesso. Quando nós, pelo conhecimento de quem Cristo é, acessamos a intimidade, Deus nos dá uma identidade. E quem tem identidade recebe chaves, acesso. Você recebe, Alencar? Só você recebe ou mais alguém? Quando você está com o Senhor e sabe quem você é, Ele te dá acesso. Chave fala de abrir portas, de abrir acessos. É por isso que tem pessoas que no meio de uma crise como essa entram em pânico, mas tem gente com chave na mão sendo solucionador dos problemas. É gente que tem acesso. Não, filho, vem cá, eu vou abrir uma porta. Vem cá, vamos orar, você vai entender. Eu quero liberar isso na sua vida. A sua casa vai ser uma casa para repousar a pessoa que tem pânico, para repousar a pessoa que está ferida, para repousar a pessoa que necessita. Você precisa abrir um lugar em Cristo de acesso às regiões celestiais, para que de lá você puxe o governo para aquilo que tem que ser exercido aqui. Gênesis 1, Deus criou o céu, depois a terra. Oração do Pai Nosso, seja feita aqui na terra como é no céu. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Existe um portal de acesso onde eu puxo o céu para exercer aqui na terra. E não ficar me movendo pelo cenário da terra. Querido, alguém precisa trazer o rolinho do céu. Amém? Olha lá o que Jeremias está profetizando. O mesmo cenário, o cenário de ruína social de Israel. Os falsos profetas falando um monte de bobeira. Hoje o maior falso profeta que tem é a mídia. E cada um dá um diagnóstico. Jesus volta amanhã, é não sei o que lá, é não sei o que, é um monte de confusão. Mas Jeremias, no mesmo contexto, está todo mundo dizendo, olha só, os profetas tudo errado. Jeremias fala o quê? Quem entrará no conselho do Senhor? Quem há de ouvir e ver a sua palavra? O que é um conselho? Uma reunião de íntimos. Você já viu? Nós vamos lá para a reunião do conselho. É onde uma decisão vai ser tomada e o conselho toma ciência para aplicar a decisão no povo. E Jeremias está dizendo, no meio de um pânico como a gente vive, quem são esses que vão entrar no conselho do Senhor? Por isso, querido, que Deus vai tomar decisões e Ele vai falar com quem está no conselho. É por isso que você vai saber o que precisa fazer para se movimentar, porque você acessou o conselho. E você sabia que essa realidade aqui que nós estamos lendo de Mateus 16 é justamente nessa perspectiva que Jesus cria a igreja? Ele diz assim, e sobre esta pedra edificarei a minha eclésia. Foi a primeira vez que a palavra eclésia foi mencionada na Bíblia. Você sabe em que contexto que essa palavra era aplicada no povo que vivia em volta de Jesus? Eclésia fala de uma reunião, uma reunião. Tá entendendo? Como que funcionava? Os imperadores romanos, aquelas pessoas ali que viviam em volta, na cultura passada, quando todo o rei ou todo o imperador, ele tinha uma eclésia.
ele tinha uma assembleia. E o que era essa assembleia? Pessoas que estavam próximas do rei, e eles se assentavam com o rei para ouvir as ideias do rei e disseminar essas ideias para o povo. E Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha eclésia. Igreja não é outra coisa senão pessoas, não é lugares, são pessoas que estão perto do rei, ouvindo as ideias do rei e disseminando-as para a terra. Essa é a ideia do conselho. Somos pessoas que temos intimidade, por isso sabemos a nossa posição e agora nós trazemos o acesso dessa realidade. Amém? Então fala comigo: intimidade que gera identidade, que gera acesso. Amém? E para encerrar, o que ele diz aqui? Te darei as chaves, e tudo que ligar no céu terá sido ligado na terra, e tudo que desligar, na terra terá sido desligado no céu. E ele fala assim, ó: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Fala comigo: autoridade. Amém? Autoridade contra o quê? Contra a ação das trevas, contra a agenda das trevas, contra a mentalidade do anticristo. Então pensa bem, nós estamos falando de um povo que tem intimidade, e por ter intimidade, recebem de Deus uma identidade, e por ter uma identidade, tem da parte de Deus acesso e autoridade contra a agenda das trevas. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar com vocês nessa manhã.